nossa aula hoje, nós vamos falar sobre a exploração de recursos naturais e fontes de energia da Europa, da Ásia e da Oceania. Mas afinal, que fontes de energia são essas? As fontes de energia são todas as fontes que o homem consegue explorar e ele consegue utilizar para se desenvolver. Lembrando que desde dos primórdios, o homem sempre buscou algumas fontes de energia que ele conseguisse se desenvolver. Passou por uma série: carvão, petróleo, gás natural, energia termoelétrica, energia elétrica, termoelétrica e até nuclear. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de fontes energéticas: carvão e o petróleo. Carvão. O carvão ele já era utilizado lá pela antiga China, pelos chineses. E depois os europeus, com o conhecimento que tiveram, começaram a se desenvolver, principalmente do século XVIII. Por que principalmente a partir do século XVIII? Porque foi a partir do século XVIII que começou a Revolução Industrial, ou seja, a substituição do homem pelas máquinas. Mas lembrando que para ter essa substituição, tinha que ter um combustível. E esse combustível, naquele período, era o carvão. Lembrando que a Inglaterra ela deu um salto muito maior do que os outros países, porque dentro do próprio país, dentro do seu próprio território, havia grandes jazidas de carvão. Então, a Inglaterra não precisava comprar carvão de outros países. E Portugal e Espanha, no período das grandes navegações, principalmente a partir do século XV, se eles tivessem se atentado que a mudança havia começado, principalmente da Inglaterra, com investimento na indústria, Portugal e Espanha tinham conseguido se desenvolver muito mais do que é hoje. Mas vamos lá. Quando Portugal e Espanha se deparam com o fim das colonizações, todos os continentes praticamente já estão colonizados, eles saem atrás. E quem sai na frente é a Inglaterra. Então a Inglaterra, naquele período, século XVIII, ela tem a grande indústria mundial, onde muitos países iam lá para a Inglaterra para ver como que funcionava. E o carvão que tinha no seu próprio território foi o combustível para todo esse desenvolvimento. Só que vai se passando o tempo, começa a ter outras mudanças no modelo de combustíveis. Vamos lá. Você acha que até hoje não existe mais empresas ou não existe mais indústrias movidas a carvão? Errado. Por que você está errado? A China, ainda 40% da sua produção ainda é movida a carvão. E esse carvão, além de fazer muito mal para o meio ambiente, vai para a atmosfera e começa a ter um clima pesado ou um ambiente, uma atmosfera pesada, e as populações que moram ali têm sérios problemas respiratórios. Nesse processo de desenvolvimento, principalmente da indústria, dois países eles não conseguiram se desenvolver com a mesma velocidade do que a Inglaterra, pois estavam em disputa por uma área, por jazidas muito grande na Europa, que é França e Alemanha. França e Alemanha, a região entre Alsácia e Lorena, sempre teve uma disputa entre eles. Então, quem conseguisse dominar aquela região tinha o carvão como aliado ao desenvolvimento do país, da indústria. E quem não tinha ficava atrás. Enquanto esses dois países estavam em disputa daquele território, a Inglaterra ganhava mercado. E lembrando que pós-Segunda Guerra, esse novo modelo, essa nova conjuntura da utilização do carvão começa a ganhar novos personagens. Por quê? Porque a indústria necessita ainda da indústria movida a carvão. Ou seja, essa disputa ainda continua, principalmente nos dias de hoje. Claro, com uma escala muito menor, mas ainda continua. Já sobre o petróleo, nós podemos dizer que a região do Oriente Médio é a grande produtora de petróleo mundial. Ou seja, grande parte do petróleo que é extraído no mundo, a maior parte sai lá do Oriente Médio. E lembrando que o petróleo, podemos dizer, que é uma força geopolítica, econômica e social. Vamos lá. Quando nós falamos de extração
Grandes empresas multinacionais estão na sua extração, então há um interesse econômico. Quando nós falamos de geopolítica, nós estamos falando da relação econômica entre os países em relação a negócios com o petróleo. E quando nós falamos também de relações sociais, nós estamos falando da população que trabalha e dos donos. Lembrando que nessa região a riqueza dos grandes produtores são as maiores do mundo, pois o investimento que se tem com o petróleo é muito grande. E lembrando que o petróleo é o combustível para a economia de vários países e também a fonte econômica de uma série de indústrias. Quando o ser humano sai do carvão e começa a entrar no petróleo, após a Segunda Guerra, ele começa a notar que é necessário a utilização em vários setores, em várias fábricas, em várias indústrias. Então o petróleo ele ganhou uma importância muito grande no mercado mundial. E lembrando que nós temos a OPEP. O que é a OPEP? A OPEP é a Organização Produtora e Exportadora de Petróleo. Alguns países maiores exportadores de petróleo resolveram fazer uma aliança para começar a negociar, começar a ver como que vai ficar o barril de petróleo, para não ficar oscilando muito, para todo mundo ganhar praticamente o preço, tabelar praticamente o preço. E nesse processo, nessas organizações, nós temos a Venezuela, um país aqui da América do Sul, com sérios problemas sociais, econômicos e políticos, porém é um grande produtor e exportador de petróleo. Mas mesmo assim, com essa exportação, com essa produção, eles não deixam de ter problemas sociais, econômicos e políticos. Então, uma camada da população que detém o poder do petróleo consegue se desenvolver, consegue viver no luxo, e a grande maioria não consegue se desenvolver. Então, quando se fala de petróleo, fala-se primeiro no Oriente Médio. Mas por que no Oriente Médio tem tanto petróleo? No Oriente Médio nós temos tanto petróleo, pois lá da Pangeia, vocês se lembram da Pangeia, que foi a formação da Terra ou de todos os continentes? Essa produção, essa da Pangeia, faz com que o petróleo seja matéria orgânica, decomposição de matéria orgânica, animais e florestas. Então, lá no Oriente Médio, houve uma maior concentração de matéria orgânica. Por isso que lá tem tanto petróleo em relação a outros lugares do mundo. E lembrando que quem é o grande produtor e quem consegue controlar esse mercado, ele tem uma visibilidade, ele tem apoios políticos, econômicos, muito maior do que não tem. E lembrando que ele consegue muitas vezes negociar e facilitar comércio entre os países. E nesse processo do petróleo, muitas cidades, ou até mesmo muitos países, estão começando a se beneficiar, estão começando a se desenvolver graças ao dinheiro do petróleo. Podemos dizer que são os Emirados Árabes Unidos e nós temos Dubai. Lembrando que esse desenvolvimento se dá graças ao dinheiro do petróleo. Porém, por outro lado, nós temos um lado não tão positivo, um lado negativo. Nós temos alguns grupos terroristas que estão ligados naquela região devido ao fator religião, principalmente relacionado ao Estado Islâmico, onde a intolerância religiosa, cultural, econômica, social é muito grande. Então, nesses países onde deveria imperar toda uma tranquilidade em relação ao dinheiro vindo do petróleo, também há esses alguns grupos terroristas que muitas vezes assolam aquela região. Pessoal, próxima aula nós vamos falar sobre gás natural e energia termoelétrica. Vamos lá. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para o professor. Tchau e até semana que vem.